Hoy os voy a hablar un poquito sobre mis viajes en Europa. Se te gusta saber un poco más, entonces quédate aquí conmigo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Oi, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou falar sobre a segunda parte, do meu intercâmbio. Quem ainda não assistiu a primeira, eu vou deixar aqui nos cards, Nesse primeiro vídeo eu falo sobre a minha experiência acadêmica e também a questão de adaptação na Espanha. E hoje eu vou falar sobre as minhas viagens, que foi o assunto que vocês mais me pediram, Mas antes de começar, gente, eu quero pedir para quem ainda não está inscrito, correr aí se inscrever, tá? Para deixar logo o like, porque eu sei que vocês vão amar esse vídeo, para compartilhar com todo mundo que você acha que possa gostar do tema e para ativar o sininho e receber todas as notificações. Combinado? Bom, meus amores, eu comentei lá também nesse primeiro vídeo, É bom vocês assistirem esse primeiro para entender esse também, tá? Se não assistiram ainda, corram lá e depois voltem aqui. E bom, e lá eu falo que ia fazer 2 vídeos, que seria o primeiro sobre o intercâmbio em si, questão acadêmica, questão do lugar que eu fui estudar e tudo mais. E o segundo seria só sobre viagens. Só que o que aconteceu? Eu comecei a escrever sobre as viagens. E, gente, é muita coisa pra falar num vídeo só. Tipo assim, eu ia ficar mais de 1 hora falando. Isso porque eu peguei só os principais pontos. Então, eu vou quebrar esse combinado de 2 vídeos e serão, na verdade, 3 vídeos. No vídeo da semana passada eu falei da universidade. Nesse eu vou falar sobre as viagens em grupo. E na semana que vem eu vou postar um vídeo falando sobre as minhas viagens sozinha, Sobre o meu mochilão na Europa, tá bom? E é isso. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre as questões relacionadas à viagem na Europa, Coisas, gente, que eu acho muito mais fáceis do que aqui no Brasil. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que lá é muito mais fácil para viajar. Primeiro, porque é mais barato, A gente consegue comprar passagens aéreas de companhias de baixo custo, assim, a preços bem baratos mesmo. Eu cheguei a pagar 20 euros na passagem, de um país para o outro. Tudo bem que a Europa assim, os países são pequenos, Tem aquela questão de ser mais próxima, mas mesmo assim, aqui no Brasil a gente não tem tanta facilidade de viajar para um estado, de um estado para o outro, como eu viajava lá de um país para o outro. Então eu acho isso muito interessante, é um dos pontos que me chama muita atenção lá. E quem sabe um dia eu não vou morar lá, E assim, eu separei várias coisinhas aqui pra vocês. No vídeo anterior eu acabei esquecendo muita coisa, gente. Então eu resolvi ser mais detalhista ainda nesse vídeo, Então, o que é que eu quero falar mais, Primeiro, eu viajei bastante, assim, eu acho que eu viajei muito, eu gostei muito dessa parte. Mas eu viajei em períodos que eu não estava tendo aula. Então, assim, a minha primeira viagem foi no feriado da Semana Santa. Porque lá pra eles a Semana Santa é a semana mesmo, sabe? Não é aqui no Brasil que, tipo, é só a sexta-feira que é feriado. Lá a tradição deles é a semana mesmo que é feriado. Então, assim, dá pra viajar legal. Foi a minha primeira viagem. Segunda viagem eu viajei no feriado de 1º de maio, já do trabalho. E depois eu viajei quando eu tava de férias. Então, assim, não interferiu em nada no meu desempenho acadêmico, tá? Pra vocês não acharem que eu fui pra lá só viajar. Eu estudei bastante, vocês viram lá no primeiro vídeo, E a minha primeira viagem foi pra Madrid. Na verdade, assim, a gente fez várias cidades da Espanha, Eu tava fazendo intercâmbio em Santiago de Compostela. E lá em Santiago também, antes dessa viagem acontecer, eu conheci uma professora da mesma universidade que eu estudava aqui no Brasil, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou da Bahia. E eu estudava economia e ela era professora, é ainda, Ela é professora de lá do curso de geografia.
Ori, quero mandar um beijo pra você, não sei se você vai ver, mas fica aí, tá? E aí a gente se conheceu assim na praça, vendo o pôr do sol. Eu achei muito incrível, eu acho incrível essas coisas. E a gente acabou ficando muito amiga, assim, best friends forever. E nisso a gente acabou viajando juntas, né? Eu, ela e um casal de mexicanos que dividiam um apartamento comigo. E aí a gente fez um roteirinho para viajar pela Espanha, né? A gente fez Madrid, depois Granada, Málaga, Sevilha e Córdoba. E aí, chegando em Madrid, deixa eu olhar aqui para não esquecer nada, né? Ah, sim, antes disso eu quero falar que foi a primeira vez que eu viajei de trem, né? A primeira vez foi de Santiago de Compostela para Madrid. Deu umas 5 horas aí de trem. E eu achei muito legal, gente. Aqui no Brasil a gente deveria ter investido mais, né, no setor ferroviário, mas, enfim. Eu acho muito prático, assim. E, assim, ao longo do caminho eu fui percebendo alguns aspectos sociais. Como eu tenho formação em economia e na época eu estava bem engajada com isso, né? Eu percebia muito isso em todo lugar que eu viajava, em todo que eu estava, né? E eu percebi que a questão da acessibilidade lá é muito grande, né? Você vê, assim, a gente passou por zonas rurais e mesmo assim tem linha de trem ou linha de ônibus, enfim, tem uma casa lá no fim do mundo e você tem como chegar, sabe? E tudo organizadinho. Então, assim, eu acho muito incrível isso lá na Europa. E aí, a gente chegando em Madrid, a gente chegou já assim, eu acho que meio-dia mais ou menos, e a gente acabou não explorando tanto porque foram só 2 dias mesmo, né? Não dava pra ficar muito tempo assim num lugar, gente, porque por mais em conta que seja as passagens aéreas, a gente tem gasto com alimentação, com hostel, enfim, né? E estudante não ganha tanto assim pra estar ostentando, né? E aí a gente chegou já assim na metade do dia e à tarde a gente foi no Parque del Retiro, né? Que é um parque bem famoso assim na Espanha. É o parque mais bonito que eu já fui, eu achei ele muito lindo, né? Vocês estão vendo aí nas fotos. E aconteceu uma das coisas mais engraçadas da minha vida, que aí começa a parte de histórias engraçadas que vocês também me pediram pra falar, né? Vocês me pediram lá no Instagram. Que foi, eu tava lá posando pra foto, eu que nem gosto de foto. A Oriana lá fotografando, né? E aí eu percebi que tinha um rapaz que vinha assim por trás. E antes dele chegar, eu percebi que ele tava vindo, né? E aí eu virei e ele ficou sem graça, porque ele ia fazer uma surpresa. E nisso a gente começou a conversar, né? Ele puxou papo e tudo. E de uma hora pra outra, ele me beijou na boca. E eu fiquei, como assim? É engraçado, né? Porque não é que na Europa isso seja comum, eu não sei, tá? Mas assim, aconteceu comigo. Depois eu contei pras minhas amigas, elas, meu Deus, acho que isso nunca ia acontecer comigo na vida. Mas enfim, são coisas que acontecem na vida de Jamília Almeida. E aí, não bastando isso, eu ainda tenho um registro. Olha aqui. Oriana lá, simplesmente tirando foto do momento. E depois foi muito engraçado, porque ela sumiu assim e a gente teve que ir atrás. O menino me ajudou a ir atrás dela. Enfim, né? A gente não teve mais nada, foi só um beijo mesmo, a gente trocou contato, mas nunca mais a gente se viu. Eu nem tenho o número dele mais, tá? E aí, também nesse parque dele Retiro, eu conheci o Iron, que também se tornou um amigo meu, né? Ele era amigo da Oriana, também é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. É muita coincidência, né? A gente vai se encontrar lá na Europa. E a gente também criou uma amizade, né? Depois eu fiz umas fotos com ele, um amor. E
Durante a noite, como ele morava lá em Madrid, ele levou a gente para passear e a gente comeu uma paella típica, né? Que é uma comida muito típica lá na Espanha, que é feita com arroz, com frutos do mar. E assim, foi a melhor que eu já comi na minha vida. E na Praça da Espanha, né? Que eu acho que quase toda cidade espanhola tem uma praça chamada Plaza de la Espanha. Porque é uma praça assim grande, né, com muito espaço e tem muitos restaurantes, é muito bonito mesmo. E aí a nossa noite foi assim. Deixa eu ver o que mais. E aí no segundo dia a gente aproveitou para ir no Palácio Real, só que não estava aberto para visita na época, então a gente tirou foto só na frente mesmo, mas foi bacana. E depois a gente conheceu também o Templo de Debod. Se eu não me engano é esse o nome, tá? Se eu tiver falado errado, me perdoem aí. E é um templo assim com características egípcias, né? Enfim, é muito bonito. E ao longo do dia a gente caminhou assim por algumas ruas, né, algumas igrejas e comprou algumas coisinhas. Não deu para aproveitar tanto, mas assim foi bem legal. Uma coisa que eu gostei muito em Madrid é que o clima estava muito bom. A gente foi, eu acho que em abril aí, né, tava na época de transição do inverno, acho que já tava na primavera. Já tava na primavera. E tava assim, aquele clima gostoso, que não tava frio, mas também não tava quente. Eu amo esse clima assim, sabe? E aí foi isso. Eu acho que o que eu tenho que falar de Madrid é isso, né? Eu percebi assim também, gente, que por ser a capital também, eu acredito, o número de ai, como é que fala? Ambulantes é maior, né? De comerciantes assim de rua, mas assim, você vê que não são pessoas, não são europeus, são pessoas de fora. Eu acho que muitas pessoas vão da África, né? Vêm da África. Vão da África pra lá, né? E fazem esse tipo de comércio. Então, lá já é um pouco mais movimentado nesse sentido, né? Do que nas outras cidades menores que eu fui, na própria Santiago de Compostela, que é menor, né? E aí, saindo de lá, de Madrid, a gente foi para Granada. Em Granada eu percebi, assim, já muito forte a cultura árabe, né? A Granada e todas as outras cidades espanholas que eu vou falar aqui agora ficam no sul da Espanha, né? Em Andaluzia. E lá, como já é mais próximo, assim, do Marrocos, de outros países, né? A influência árabe já é maior. Então, você já percebia muitos restaurantes, muitos comerciantes, né? Muita comida, assim. Inclusive, foi lá que eu comi pela primeira vez o kebab. Não sei se é kebab ou kebab, porque eu poderia ter pesquisado antes, dei mole. Mas, enfim, eu tava com uma amiga, a Isabela, esqueci de falar dela, ela encontrou com a gente lá em Madrid, né? E ela me falou que era kebab. Aí depois outra amiga minha me falou que era kebab. E enfim, é gostoso do mesmo jeito, né? É isso daqui, ó. Talvez vocês já tenham comido também. E eu gostei bastante, né? A gente também já viu um pouco melhor os festejos da Semana Santa. Como lá é muito típico, tinha muitos desfiles nas ruas, né? Principalmente à noite. É tudo muito organizado mesmo. Eu falei até, meu Deus, é como se fosse uma escola de samba do Brasil, né? Do tanto que eles organizam essa Semana Santa. E lá em Granada, a principal atração turística é a Alhambra, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Que é como se fosse um castelo, tem muita coisa assim para explorar, né? É muito bonito lá. Mas a gente também não ficou tanto tempo, assim, eu acho que a gente ficou também 2 dias e aí deu tempo de explorar a parte comercial, né? E lá, esse monumento que já fica assim um pouco distante assim da cidade, né? Tem que subir uma ladeira e tudo mais. De lá a gente foi pra Málaga. Málaga já tem um clima assim praiano, né? Porque tem praia. E então assim, já é um clima um pouco diferente. Lá em Málaga eu toquei no Oceano Atlântico, né? Tem uma fotinha aqui.
do meu pé. Eu nem sabia que era, né? Mas a Oriana, como é professora de geografia, ela me falou e ela tirou essa foto, eu achei muito fofa. E lá eu achei que a gente fez umas coisas muito legais também. Primeiro que a gente andou de bicicleta, tinha muito tempo que eu tinha andado de bicicleta na minha vida. E eu gostei muito, assim, eu ficava com aquele receio, nossa, meu Deus, como é que eu vou atravessar o sinal de bicicleta, como é que eu vou, né, andar de bicicleta e tudo mais. Ficava com medo de machucar as pessoas e de me machucar também. Mas eu percebi que eu fui transcendendo esse medo. Assim, porque eu observo as coisas, né, já num sentido, assim, muito profundo, coisa de escorpiana mesmo. E aí a gente andou de bicicleta. Lá a maior parte da cidade tem ciclovia. Isso é top, né? Muito legal. E a gente andou um pouco pela cidade, depois a gente foi pra orla, que é mais tranquilo. Então assim, eu andei lá na orla, já tava mais solta. E depois aconteceu uma coisa, gente, que eu achei muito incrível, que eu me senti muito rica e muito poderosa, que a gente sentou num restaurante para comer. E eu pedi a minha bebida favorita, né? Uma bebida que é típica da Espanha, que eu conheci lá em Santiago de Compostela. Sempre que eu podia, eu tomava. Que é o Tinto Verano. É um vinho, assim, mais suave, mais refrescante. Nossa, é uma delícia. Eu já tomei aqui também em Brasília, num restaurante espanhol. E, assim, eu sentei, assim, né, na frente do mar pra comer, e, oh, meu Deus, assim. Tem uns momentos de riqueza que a gente não precisa ter muito dinheiro pra experienciar, né? E eu sempre fiz questão de observar muito isso, de me colocar nesses momentos. Então, assim, foi uma coisa que Málaga me proporcionou, que eu amei. E aí, o que é que a gente conheceu mais? A gente também foi no Museu de Picasso. Picasso é de Málaga, tá? Ele nasceu em Málaga, então, assim, tem um museu com muitas obras de arte dele, algumas bem famosas, outras nem tanto. Só que não podia fotografar, por isso que vocês não vão ver foto, tá? E saindo de Málaga, a gente foi pra Sevilha. Gente, eu vou pedir um momentinho aqui pra beber uma água. Não é porque... Não é pra fazer charme, não. É porque aqui em Brasília tá muito quente ultimamente. E como eu tô falando, a minha garganta vai secando ainda mais rápido, sabe? E vamos continuar, né? Lá em Sevilha, gente, eu achei Sevilha a cidade mais fofa do mundo, sabe? O clima, assim, já tava meio quente. Eu acho que quando fica muito quente, a gente desanima um pouco de conhecer tanto, assim, o lugar, né? Mas mesmo assim, todos os lugares que eu passei, eu achei muito lindos, né? A Praça da Espanha de lá, vai eu misturando português aqui com o espanhol. De lá é muito perfeita, é a praça mais linda que eu já vi na minha vida. Parece um quadro, vocês estão vendo aqui, né? Parece um quadro, assim, eu fiquei encantada, né? A gente também teve no castelo, deixa eu olhar o nome, na Real Alcázar, que Alcázar na verdade significa castelo em árabe. Então, assim, vocês estão vendo mesmo que tem muita influência, né, árabe lá. E também muito lindinho. Mas Sevilha a gente ficou o quê? Eu acho que um dia. A gente ficou um dia todo, dormiu e pela manhã a gente foi pra Córdoba. Córdoba eu não conheci muito, meus amores. Assim, o clima já tava ainda mais quente, né? Então a gente só andou um pouco mesmo pela Zona Velha, eu e a Oriana. E depois a gente chegou num lugar assim que muito legal de comida, que tinha comida de todos os países não, mas de vários países assim do mundo, né? Comidas típicas. E tinha uma argentina, né? Um restaurante argentino. E a gente comeu lá um churrasco típico argentino. Uma delícia, tá? Eu lembro disso, eu lembro de muita coisa. E agora terminou essa viagem, né? Foi uma semana aí viajando. A próxima viagem que eu fiz foi no feriado de 1º de maio. Eu fiz com a Verônica, minha companheira de intercâmbio. E a gente foi para Porto, que é uma cidade de Portugal que fica duas horas e pouquinho de Santiago de Compostela, que é onde a gente tá.
E assim, o clima de Porto já estava assim também mais quente, né? Santiago, mesmo na primavera, ainda fazia frio. Aí a gente saiu de Santiago todo assim, com casaco, cheio de coisa. Chegou em Porto, tava aquele clima assim de verão. E a gente foi logo conhecer o Porto, né? É muito bonito, assim, tem alguns dias que tem a feirinha, não pode fotografar, por isso que vocês não vão ver fotos. Mas assim, é tudo muito bonito. Porto foi a cidade que eu comi melhor, tá? Tanto pela comida ser mais parecida, né, com a brasileira, que eu tava sentindo falta, quanto também pelo valor. Assim, era bem mais barato que nos outros lugares que eu viajei. E a gente comia muito bem, sabe? Era comida boa, comida de qualidade e o valor não era assim, era bem acessível, sabe? E hostel também, a gente ficou num hostel legal, que também não custou muito caro. E então, assim, eu achei o melhor lugar, assim, para comer, né? Custo-benefício. A gente ficou 4 dias lá, eu acho que de quinta a domingo, se eu não me engano. E fomos a museus, a feiras e também à praia. Pois é, foi legal isso, né? Fomos à praia e com a Argentina, que a gente conheceu lá, super gente boa. E eu aproveitei só pra pegar um sol mesmo, não cheguei a tomar banho não, tá? E aí, gente, próxima viagem, próximo destino, Marrocos. Quando a gente foi para o Marrocos, eu já tinha terminado as disciplinas, mas assim, lá na Espanha, né, pelo menos na universidade que eu estudei, os professores terminam a disciplina e aí tem um intervalo assim de 2 semanas para a gente fazer a prova. Porque eles não fazem várias provas durante a unidade, eles fazem vários trabalhos e aí no finalzão fazem aquele Enem, é um Enem praticamente, porque as provas assim, né, bem grandes. E aí nesse intervalo de 2 semanas, né, uma dessas semanas eu aproveitei para ir para o Marrocos. Eu fui com a Verônica, com um casal de mexicanos que moravam comigo, né, a Evelyn e o Jesus, e com 2 amigos deles, Ivan e Rafael. Lembrei. E aí, a primeira cidade que a gente foi Tanger, né? A gente chegou por Tanger e lá a gente experimentou algumas comidas típicas logo, né? Por mais que as pessoas falassem que era para tomar cuidado, porque assim, a água lá não é tão tratada como na Europa, né? Na Europa a gente pode beber água da torneira, é muito comum mesmo, tá? Não é estranho, tipo, eu já saí do Brasil sabendo disso, porque a minha professora de espanhol tinha falado. E lá no Marrocos a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado com essa questão mesmo, né? Pra não pegar uma infecção ou algo do tipo. Mas a gente chegou no hostel e já foi sair pra comer logo num restaurante típico. E aí comemos lá um ensopado, vocês estão vendo aqui. E também eu vi vários tipos de azeitona. Eu não gosto de azeitona, mas eu gosto de experimentar coisas novas. Então eu tentei comer lá, mas não deu muito certo a experiência. Mas assim, achei legal, né? Nem sabia que existia tanto tipo de azeitona nessa época. E lá a gente ficou mesmo só assim, a gente chegou pela manhã e no outro dia de manhã a gente saiu, né? Lá em Tanger, gente, eu vi mulheres assim mostrando o rosto, mas não o cabelo, né? É aquela coisa mesmo, assim, lembram do clone, né? Eu ficava me sentindo Jade, porque é exatamente daquela forma. Daquela forma, a novela não foi exagero. É a realidade aquilo mesmo. E a gente viu isso ainda mais forte em Fez, que foi a cidade seguinte. Em Fez eu percebi que a essência do Marrocos é ainda maior, né? Aquela coisa bem cultural mesmo, as mulheres mostrando apenas o olho, né? E uma questão que me chamou a atenção é que eu já tinha me alertado também, né? Que no Marrocos é um pouco perigoso porque o assédio contra mulheres, né? O assédio a mulheres é muito alto e lá em Fez eu me senti mais desprotegida, mais assim,
não sei, eu me senti menos segura. E o Ivan fazia o papel de estar sempre comigo, porque lá eles entendem que a proteção é sempre um homem. Então, assim, eles, os comerciantes e tudo, raramente vão falar diretamente, negociar com a mulher se a mulher estiver com o homem. Eles vão olhar para o homem, mesmo que seja uma coisa para a mulher, né? Então, lá, como eu percebi, assim, uns olhares já, assim, diferentes mesmo, eu fiquei com medo, viu? O Ivan ficava o tempo todo comigo e me puxava pra perto dele o tempo todo, pra não acontecer nada, né, claro. Então, é isso, lá eu percebi muito isso, né? Tem muito comércio também, a gente andou bastante pela Medina. É um bom lugar para arrastar o sari pela Medina e para fazer a exposição da figura. Porém, acompanhada, sozinha não dá, tá? Não dá pra dar uma de Jade de louca lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Outra coisa que eu achei legal, assim, de falar pra vocês, eu achei muito fofinho lá do Marrocos, é que em todos os hostels que a gente chegava, a gente era sempre recebida com chá. Em alguns eles davam até um bolinho típico de lá, que eu não sei o nome, e que é acompanhado com mel. Mas assim, achei muito hospitaleiro, né, da parte deles, né? Chega uma pessoa pra se hospedar e eles já vêm com uma bandejinha com chá, assim, super carinhoso mesmo, sabe? E de lá a gente foi pra Marrakech, né? A gente ficou em festa também, eu acredito que um dia. E aí a gente foi pra Marrakech, que é uma cidade bem turística. Então, assim, a gente já vê uma tradição não perdida, assim, mas é uma coisa mais livre, né? Como é uma cidade mais turística mesmo, é uma coisa... A gente já vê, assim, mulheres mostrando cabelo, né? Já vê, assim, uma abertura maior, sabe? Mas todas as roupas que eu levei, que eu usei, foram sempre assim, calça, vestido longo e coisas assim, sem muito decote, né? E lá em Marrakech, a Medina, assim, é muito grande, né? Tem muitas lojas, é um bom lugar para comprar, se vocês estão pensando em viajar para o Marrocos, né? Deixe para fazer as compras lá, porque tem muita coisa legal e muita coisa barata, né? Eu lembro que eu comprei uma bolsa, comprei umas canecas, comprei lenço, enfim. E outra coisa que me chamou a atenção lá no Marrocos, e isso já tinha acontecido também na Europa, mas lá foi assim num nível absurdo, que foi o fato das pessoas sempre saberem que eu sou brasileira. Eu não sei se é pela minha cor, se é pelo meu jeito, porque assim, eu não abria a boca, antes de eu abrir a boca as pessoas já perguntavam, você é brasileira? E lá no Marrocos nem perguntava, as pessoas já afirmavam, você é brasileira, né? Eu lembro que teve um guia que perguntou assim pros mexicanos, né? Vocês são de onde? Do México ou do Chile? Alguma coisa assim. Aí eles falaram, né? Somos do México. Aí ele apontou pra mim e falou assim, mas ela é do Brasil. Falei, uau. Então, essas foram as questões que eu achei bem legais de abordar de lá de Marrakech. E de lá também a gente foi pro deserto do Saara, né? A cidade fica mais próxima. Então a gente fechou um pacote com guias, né? Que eu achei muito barato. Eu não lembro ao certo quanto foi, né? Mas assim, eu achei muito em conta porque foi um passeio de uns 3 dias. A gente conheceu alguns pontos turísticos, né, do Marrocos. E a gente dormiu num hotel, uma noite, um hotel assim, muito lindo, gente. Eu achei muito luxuoso, fiquei me achando. Com comida, assim, tudo muito organizado, tudo muito bonito mesmo, muito rico, sabe? E aí, no outro dia a gente passeou de novo por alguns lugares e no final da tarde a gente chegou no deserto. E aí eu tive a experiência, assim, que eu acho uma experiência maravilhosa, acho que foi uma das melhores da minha vida, que foi andar de camelo. A gente andou, né, durante um trecho até chegar no ponto que eles deixam as cabanas, né, que recebem os turistas. Então, assim, é um grupo de turistas a cada dia, né, eles levam.
E aí a gente tirou fotos lá, chegou no final do dia e assim tava muito lindo o céu, tudo, né? E a gente dormiu lá. À noite eles fizeram um jantar e tudo. Eles que eu falo são os guias, tá? As pessoas que organizam a viagem. E tocaram músicas típicas também, parecido com samba. Nossa, achei incrível. E no dia seguinte eu acordei, coloquei a cara assim pra fora da cabana, né? E assim, nossa, super feliz, dormi no Marrocos. Aí veio assim aquele vento cheio de areia. O meu cabelo ficou cheio de terra. Mas mesmo assim eu fiquei muito feliz, me diverti muito. Achei uma experiência maravilhosa. Ah, eu sei que vocês devem estar pensando como foi dormir nessa cabana. Tem colchão, tem tudo organizadinho. São cabanas bem grandes, tá? E cada grupo fica em uma, né? Então, assim, foi tranquilo. Amei muito a experiência. Outra coisa interessante que eu achei lá do Marrocos é que em todo lugar que a gente ia, já naquela época, né, que foi 2014, tinha Wi-Fi. Hoje tá muito comum, claro, mas naquela época não era tão comum assim, nem nos restaurantes da Europa a gente achava o Wi-Fi assim o tempo todo, né? E na Europa, até nos restaurantes de beira de estrada, indo pro deserto, tinha Wi-Fi. Então, assim, eu falei, nossa, são bem antenados, né, com a tecnologia. E outra coisa também é que eu enjoei do tempero, mas enjoei mesmo, gente, enjoei de quase passar mal, de quase vomitar. Não vomitei, não sei nem porquê, porque veio assim a vontade várias vezes. Eles usam algum tempero assim que eu não sei o que é ainda, mas chegou no momento que eu enjoei, sabe? Que eu comecei a passar mal, assim, sem vontade de comer nada mesmo. Fiquei comendo só, eu acho que só fruta, suco, chá, essas coisas. Por quê? Fiquei sem vontade de comer. E eu vou pedir licença a vocês para tirar aqui o casaco. Eu coloquei pra ficar bonitinho o look, mas aqui tá um calor. Eu tenho que confessar. Vocês devem estar me achando louca, né? Mas é isso, tá bem quente aqui em Brasília, então vamos continuar aí com a blusinha. Bom, terminada essa viagem do Marrocos, né? Eu fui lá, fiz minhas provas, tudo, passei, recebi o resultado. E aí, combinei uma viagem. Na verdade, eu acho que a gente já tinha combinado, né? Com a minha amiga Libânia. Eu falei dela no primeiro vídeo. A gente foi colega na mesma universidade, né? Na UFES, em Feira de Santana. E ela estava em Portugal e eu na Espanha. E aí a gente combinou essa viagem juntas, né? De ir para Londres e depois para Berlim. E aí começam as histórias loucas da minha vida de novo, né? A gente passou 5 dias em Londres e 3 em Berlim. E assim, pra chegar em Berlim, não tinha como tipo assim, eu vou pra Portugal e depois a gente vai pra Berlim, ou ela vai pra Espanha e depois a gente vai pra Berlim, porque isso ia ficar muito caro. Então assim, a gente falou, a gente se encontra lá. Beleza, né? E aí o voo dela era de manhã e o meu era à tarde. E, gente, eu não falava inglês. Vocês devem estar, ai meu Deus, como é que a pessoa vai pra Londres sozinha sem falar inglês? Pois é, eu não falava, na época, assim, foi uma coisa que até me despertou. Eu falei, agora eu tenho que voltar pro Brasil e começar a estudar inglês, né? Eu falava aquela coisa básica que a gente aprende na escola, mesmo no ensino médio. Mas me comunicar mesmo em inglês eu não fazia. Só que eu tenho um nível de confiança assim tão grande e eu acredito sempre que o universo está sempre me protegendo e sempre querendo o meu melhor, que assim, eu não me desesperei em momento nenhum. Porque olha só o que aconteceu. Eu cheguei no aeroporto, né? Aí eu fui comprar lá as libras e depois eu peguei o transfer, que foi o mesmo transfer que a minha amiga tinha pegado, né? E ela falou assim, você desce onde o transfer vai parar, porque eu vou estar lá pra te encontrar. Aí eu falei, beleza, não vai ter erro, né? E aí eu fiz isso, né? Eu conheci até uma espanhola no meio desse caminho, a gente foi conversando e tal.
E aí eu desci nesse lugar, a gente tinha combinado o horário e nada dela. E eu mandando mensagem e nada dela responder, e ela sem internet, e eu, meu Deus, e agora? Aí assim, eu vi que tinha um bar perto, né, de onde eu tinha parado, que era também um ponto de ônibus, né? O transfer me deixou num ponto de ônibus. E aí tinha um bar bem próximo, e eu entrei lá com a mala. Tava cheio de homem, assim, e comecei a perguntar em espanhol, porque geralmente em comércio as pessoas falam pelo menos inglês e espanhol, né? E aí comecei a falar com o garçom e o garçom não entendia. A única louca da história não sou eu, né? E aí ele falou assim, tem um cara ali naquela mesa que fala português. E aí lá vou eu chamar esse cara. E, gente, o menino era francês, com os pais portugueses, e não falava quase nada de português. Não me ajudou em nada. E aí eu falei, quer saber, eu vou entrar dentro do ônibus e vou mostrar o endereço do rosto pro motorista e ele vai me dar alguma informação. Entrei no primeiro ônibus que eu vi. E o motorista não sabia me explicar nada. Aí tinha um rapaz que estava sentado assim numa das primeiras poltronas do ônibus que pediu o endereço e anotou direitinho onde era que eu ia descer e qual o outro ônibus que eu ia pegar e onde eu ia descer. Nossa, ele foi um amor, gente. Nessas horas eu queria estar falando inglês, né? Porque poderia ser o amor da minha vida e eu tô lá sem saber me comunicar. Mas enfim. E aí eu cheguei lá no hostel. Fui gastar o meu espanhol com o cara da recepção e ele vira pra mim, pode falar português. O cara falava português perfeitamente porque tinha morado com português, com brasileiros. Incrível. E aí, assim, depois a minha amiga chegou lá, a gente se encontrou, né, saiu, foi passear. E a gente passou esses 5 dias em Londres, assim, eu amei muito, né, a gente conheceu os principais pontos. Tem muita coisa para conhecer lá, que não dá para conhecer numa única vez, porque também fica muito corrido, né? Mas foi uma cidade que me encantou. Não era o meu sonho conhecer, né? Não estava na minha lista de prioridades, mas foi aquela cidade que tocou muito meu coração. Achei charmosa, as ruas são muito lindas, as casas, a arquitetura, tudo, a história, né? Nossa, me encantou demais. É um lugar que eu moraria, tá aí. E eu aproveitaria para aprender mais inglês. E saindo de lá, eu anotei uma coisinha aqui que eu achei bem interessante, que reflete um pouco da educação europeia, né, como um todo. Que eu acho que no último dia lá, a Libânia esqueceu uma sacola num parque que a gente estava. E aí, assim, a gente lembrou um tempão depois, mais de 1 hora depois que ela tinha esquecido. E ela voltou lá para pegar e a sacola estava do mesmo jeito, no mesmo lugar. Ninguém tinha mexido na sacola. E eu achei isso incrível, porque infelizmente aqui no Brasil a gente não tem tanta segurança quanto a isso, sabe? Mas o nível de lá educacional é tão grande que as pessoas não, assim, não é meu, eu não mexo, né? A Verônica também uma vez perdeu o celular. E, assim, na universidade as pessoas pegaram e deixaram lá na recepção. Então, é uma coisa bem cultural que eu acho muito rico, né? Esse tipo de ação mesmo. Porque o investimento em educação, né, desde a base educacional é muito forte. Então, se cria uma cultura, né, de segurança, de respeito muito rica mesmo. E aí, o último destino foi Berlim. Não tenho muita coisa assim pra falar, gente. Eu achei o clima de Berlim muito pesado, né? Tava assim, o clima em si tava um pouco frio, né? Em Londres tava assim aquela coisa mais ou menos, tava um friozinho gostoso, lá tava um pouco mais frio. Choveu um pouco e tava assim meio cinza, né? Os dias que a gente ficou lá foram dias assim um pouco nublados e tal. E eu senti uma energia muito densa, assim, no lugar. Eu acho que até pela história da cidade mesmo, né? Então, eu senti mesmo, assim, um clima mais denso. E aí lá a gente visitou o Memorial aos Judeus, né? Vocês estão vendo aqui.
e também algumas partes famosas do Muro de Berlim. Achei muito legal, né? Porque, enfim, estudei e ver lá é assim, é legal, né? E a gente também foi num dos locais onde era um campo de concentração. E foi uma experiência assim que pra mim foi muito densa, né? Eu já tava assim, já tinha sentido uma energia assim, energia não muito boa. E lá eu achei a energia ainda mais pesada. Como eu sou muito sensível, né? Eu sinto muito rápido assim a energia do lugar e das pessoas. Eu senti muito forte, né? Senti mesmo uma energia assim bem ruim, sabe, do lugar. Foi um lugar que eu não tirei foto, que eu não quis saber muito da história, que eu quase passei mal mesmo, porque também naquela época eu sentia a energia e eu não sabia muito me defender. Hoje eu já consigo lidar um pouco melhor, né? Eu sou muito sensível para essas coisas. Então, assim, foi um lugar que é legal você conhecer, tem fatores históricos muito legais, mas para minha experiência não é um lugar que eu voltaria, entendem? E é isso. Na semana que vem, meus amores, eu vou dar continuidade, né? Essas foram as viagens que eu fiz em grupo, né? Que eu fiz com outras pessoas. Semana que vem eu vou falar só do meu mochilão, né? E vou falar o fechamento dessa história também. Acho que vocês vão gostar. Eu acho que daria um livro, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem acompanhando o canal, tá? Me sigam no Instagram, não esqueçam que lá tem dica todo dia. Eu agradeço aí, tá? Um beijo e até mais.